o presidente Lula é comunista? O governo Lula enfrenta uma série de críticas, né? Ele é cobrado pela austeridade que você estava citando aí, é cobrado por uma série de cortes tem que cortar investimentos, ele é cobrado por diferentes setores, o mercado de capitais, o mercado financeiro cobra da presidência uma série de ações públicas de contenção de gastos, de gestão, muito mais próximo daquilo que parece que não te agrada exatamente. Então eu queria saber o seguinte, o presidente Lula é comunista? Porque um monte fala assim, ele é comunista, esse cara é comunista, vai levar o Brasil para o comunismo, vai afundar o Brasil, porque ele é comunista, tudo é comunista. Sim. O presidente Lula, na sua visão, é comunista? Olha, para surpresa de muita gente, que eu vou dizer agora, não, o presidente Lula não é comunista, não chega nem perto disso, né? O governo do presidente Lula, né, que é encabeçado por ele, tem seus ministros, tem seus apoios e tal, é um governo de caráter social-liberal. É um governo que tem aplicado políticas neoliberais sobre o Brasil. E ainda assim, né, é muito interessante observar que, mesmo com a aplicação de uma agenda de austeridade muito robusta, né, é a continuação do projeto da Ponte para o Futuro do Temer, ele aprofunda muitas questões. Você acha que é a continuação? Eu acho que é um aprofundamento. Do documento Ponte para o Futuro do governo Temer? Eu acho que é um aprofundamento. Eu acho que é um aprofundamento e que sela, de alguma maneira está selando, né, aquele áudio famoso do Romero Jucá com, acho que Machado Neto, que era fechar um acordo com tudo para poder dar continuidade a esse projeto. E eu digo aprofundamento, Tramontina, não porque eu acho isso, né? Não porque isso é a minha opinião, mas é porque isso é o que está dado na realidade. Porque a gente olha, por exemplo, para o programa de parcerias e investimentos que foi decretado pelo Temer lá em 2018, em abril de 2023, né, no ano passado, um novo decreto foi assinado pelo vice-presidente, pelo Alckmin, e que expandiu o número de estruturas que poderiam passar pelas PPIs, né, e, portanto, serem privatizadas, terceirizadas a gestão passada da gestão pública para a gestão privada. E aí isso incluiu parques de conservação, saneamento básico, presídios. A gente viu que entre 2016, né, e 2022, 2023, a gente teve sob a lei do teto de gastos, né, a PEC da morte, que congelou investimentos por 20 anos. Em 2023, o governo federal faz uma proposta, né, de mudança da lei de responsabilidade fiscal, não, mas da lei de gerenciamento fiscal, e vai criar o novo arcabouço fiscal, né, que coloca ali a meta de superávit primário e de limitação dos investimentos em até 2,5%, dependendo de como esse superávit virá, né, em uma situação econômica em que a demanda econômica brasileira é muito baixa, né, ela teve ali um respiro, mas que já passa por dificuldades e enfrentamentos de novo. Com o aumento da inflação, a gente está vendo o aumento do preço da gasolina, tá? A gente está vendo o aumento de uma série de produtos que encarecem o bolso do trabalhador brasileiro. Então eu acho que é uma continuidade, né, dessas políticas de caráter neoliberal, primeiro porque se expressam assim, economicamente assim, e porque tem um segundo ponto que eu acho que é muito importante, que é o fato de que há um processo de franca desmobilização da classe trabalhadora brasileira hoje e que, de alguma maneira, essa lógica neoliberal progressista, por assim dizer, né, porque é um neoliberalismo que olha para as questões LGBT, que olha para as questões femininas, que olha para as questões raciais e tal, com um aceno, né, não fascista, né, com um aceno que não era do governo Bolsonaro, por exemplo. Só que, concretamente, qualquer tipo de política e qualquer tipo de ação que possa ser feito na direção desses grupos está sendo garroteado, está sendo sufocado pela lógica de austeridade. Então não adianta, né, a gente falar sobre políticas de afirmação quando a gente tem um orçamento para a educação pública que está sendo cada vez mais sufocado por essa lógica, pela ameaça à diminuição dos pisos constitucionais de saúde e educação, né, que é o que está acontecendo agora, e que nem o governo Bolsonaro e Guedes conseguiu fazer. E agora o governo Lula está realizando. Eu só queria fazer um parênteses, né, que oficialmente a inflação está contida, o desemprego está caindo, os índices, o PIB está subindo, ainda que lentamente, então os índices financeiros, pelo menos nos números oficiais, são favoráveis, são positivos. Né?
Agora, sem dúvida alguma, a população sente no bolso o preço, por exemplo, da comida. Né? Tem, sem dúvida alguma. Tem essas questões. Agora, o partido é comunista? O PT? Não, de forma nenhuma. Não, de forma nenhuma. Não. Acho que nem na proposta inicial, né, que muita gente fala ali do Lula do Velho Testamento, né, da época sindicalista, nem naquele período era um partido comunista. Nem naquele período se caracterizou como um partido que estava buscando a consolidação da Revolução Brasileira naquele momento. A gente tem ali uma linha que vai dar continuidade ao campo democrático popular. Ainda que muito mais à esquerda do que hoje, né? Mas era uma linha que detinha essa perspectiva. Com relação aos números, eu acho que é interessante isso, porque no primeiro momento que a gente pega para analisar, por exemplo, o crescimento do PIB, Sim. a gente está vendo um processo de aumento desse volume. Só que há também um processo em condizência com isso, né, um processo paralelo junto com isso, de concentração cada vez maior da riqueza. Né? Então é um PIB que cresce, mas cresce aos solavancos, né, e cresce também com um processo em que a economia brasileira se torna cada vez mais dependente. Então é um PIB puxado pelo quê? Né? É um crescimento do PIB puxado pela continuidade, né, pela hegemonia do setor agroexportador e que produz bens de baixo valor agregado no Brasil e que desenvolve a indústria, a ciência e a tecnologia para o agro. Tá mas certo, não para os outros, mas não para isso é um outros setores. E aí, até a manutenção da inflação, a gente pode ver que a inflação, né, de alguma maneira mantida assim, nessa estabilidade, ela vem pesando muito mais sobre o bolso dos trabalhadores e dos itens que esses trabalhadores precisam comprar, né, que são vestuários, alimentação e tudo mais, do que, por exemplo, em relação à inflação a produtos ou bens suntuários, né, que são mercadorias que a classe média alta compra mais. Então eu acho que nesse processo, ainda que a inflação esteja baixa, ela está baixa e ela afeta mais diretamente esses víveres mais necessários para os trabalhadores. E aí, para quem recebe menos e tal, tem isso também. O nível de desemprego, por mais que ele seja o menor em um período considerável de tempo, tem que tomar um cuidado com essa estatística, porque ao mesmo tempo que a gente tem um desemprego relativamente baixo, a gente tem uma informalidade do trabalho que é muito grande. Então o número isso é fato. Então o número de carteiras assinadas, né, muito, tem se mantido estável, um crescimento aqui e ali e tal, mas hoje, se não me falha a memória, a informalidade muitas vezes, ou em grande parte, é de uma precariedade absoluta. Com certeza, com certeza. Se não me falha a memória, hoje eu acho que mais ou menos metade da força de trabalho brasileira está sob a informalidade. E aí a informalidade na prática significa o quê? Significa um menor poder de compra do salário, né? Porque você vai estar sempre dependendo ali de condições para poder trabalhar. Você vai precisar trabalhar mais para ter o mesmo recurso que você tinha antes. Você não vai ter nenhum tipo de vínculo que lhe garanta a segurança, que não liga, sei lá, se quebrar uma perna, se acontecer alguma coisa, esse vínculo não existe mais. São muitas vezes muitos trabalhos feitos dentro de um mesmo período e de muitas horas. E eu acho que essa é a realidade da maior parte da classe trabalhadora brasileira, se expressada em vários fenômenos, né? Como, por exemplo, na escala 6x1, né? Que é um tipo de escala de trabalho que faz com que as pessoas trabalhem 6 dias por semana, descansem 1, e aí isso gera um tipo de acumulação, isso gera um tipo de desgaste, de estafa para os trabalhadores, que é adoecedor, né? Que é realmente muito ruim para a saúde física, psíquica. A gente tem o trabalho de plataforma, né? O trabalho uberizado, em que a gente tem a participação dessas empresas que fazem esse atravessamento e tudo mais. Então, acho que por mais que a gente esteja vendo um processo de diminuição do desemprego, qual emprego está sendo criado no Brasil? Porque é isso, né? Não adianta nada a gente criar um emprego que tenha esse tipo de fragilidade, porque ele representa, na verdade, uma aceitação da precarização das condições de trabalho. Que é, por exemplo, o que a PL dos entregadores de aplicativo, que foi proposta pelo governo, colocava. De jornadas... Aí os trabalhadores rejeitaram. E aí, curioso, né? Porque... Que foi uma surpresa até. Porque, na verdade, foi uma proposta que não foi feita com o amparo dos trabalhadores. Veio de cima para baixo. Veio de cima para baixo. E aí, numa proposta dessa, você tem uma recusa, porque você tem ali, por exemplo, a contribuição INSS, a contribuição a mais algumas coisas. Você tem ali a colocação da jornada de trabalho de 8 até
no limite 12 horas diária, ou seja, a antiga jornada máxima de trabalho, que era até de 8, agora já é flexível. E qual que é a perspectiva? E que isso avance para outros destacamentos da classe trabalhadora, para outras profissões, para outros, enfim, para outras áreas. E aí você tem um governo, né, ou um número de apoiadores que chama esses trabalhadores de fascistas porque eles não aceitaram a proposta. Então acho que é interessante ver isso, assim, ao mesmo tempo que tem uma proposta de continuidade econômica neoliberal, você tem, ao mesmo tempo, uma não mobilização da classe para que ela possa lutar por, enfim, avanços para ela, né? E eu estou falando até de avanços econômicos, não estou nem falando de avanços políticos, né? A gente está falando de melhores condições de trabalho, mais ganhos salariais, etc e tal. Olá, eu sou o Carlos Tramontina. Gostaram do corte? Então se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, falem com os amigos. E se quiserem ver o episódio inteiro, é só ir lá no Flow News. Vocês vão encontrar tudo o que estão buscando. Um abraço.